Se isso é um sonho, por favor, não me acorde. Hoje falaremos um pouquinho do jogaço de ontem entre Liverpool e Manchester City, 2-0 Reds em Anfield. E cara, você já vê, né, que com um fundo diferente, Natal. Então, nada mais justo que uma árvore de Natal aqui no cenário, né, cenário diferente. Liverpool e Manchester City, 2-0. Era pra ser um jogo normal, porém acabou sendo um verdadeiro massacre, né, da equipe do Arne Slot, que agora abre 11 pontos de diferença para o City do Guardiola e também 9 pontos tanto para a Chelsea como para o Arsenal na vice-liderança. O líder disparou, vamos ser bem sinceros, né? Cara, considerações do jogo, né? Essa semana foi tecnicamente a definição de perfeição, definição de sonhos para o torcedor do Liverpool. Quarta-feira. Quer dizer, começando lá no domingo, né, passado, que venceu o jogo contra o Southampton do jeito que venceu, dramático, tá lá decidindo. Aí quarta-feira, o maior algoz da Europa, o Real Madrid, fomos lá e ganhamos com muito bom futebol apresentado, 2-0 fora o Bayern, ele podia ter sido muito mais se não fosse Courtois. A nossa ineficiência no chute, que contra o City foi um outro problema que eu já vou falar daqui a pouco. E ontem, né, era simplesmente o primeiro encontro de Arne Slot com o seu professor, né, que o Arne Slot fala que ele se inspira muito no estilo de jogo do Guardiola, então ele enfrentar. Era a chance de começar uma era diferente do que foi o do Klopp, né, porque o Klopp sempre conviveu com esses dois fantasmas, né, tanto do Manchester City como do Real Madrid, então era a chance da era Arne Slot começar sem esses fantasmas, sem o Real Madrid, que a gente venceu, e sem o City, que enfrentaríamos e venceríamos, como eu vou falar mais adiante. E cara, foi um massacre. Os 30 minutos iniciais eu falei pra minha mãe, né, que a gente tá vendo o jogo. Cara, eu nunca vi o Liverpool implementar uma pressão tão forte no Manchester City do Pep Guardiola na minha vida. Sempre era um jogo muito parelho, momentos de trocação, momentos que o Liverpool era melhor, momentos que o City era melhor, mas ontem, o que eu vi nos 30 minutos iniciais, cara, foi uma avalanche, foi um massacre, foi um domínio. O Manchester City não conseguia trocar 3 passes seguidos sem perder a bola ou sem rifar. Ou seja, foi uma pressão monumental e 1-0 ficou muito barato. Porque, como eu já falei, o Liverpool, se alguma coisa a gente pode tirar de negativo desse início de temporada é que o Liverpool não tá sabendo girar a faca. O Liverpool tem muita dificuldade para marcar, ele precisa criar muito para ir lá e fazer o gol. E isso pode ser um problema futuramente. Porque, para você ter noção, o primeiro chute do City no jogo foi aos 38 minutos da primeira etapa com o Lewis de fora da área, foi um chute rasteiro no canto, nem levou tanto perigo assim, mas foi o primeiro chute do City na partida. Você vê o domínio que tava, cara. Quando você imaginou que o City do Guardiola demoraria quase 40 minutos para dar um chute, fora do gol ainda, porque nem no alvo foi, o Keller realmente não trabalhou na primeira etapa. Mas enfim, o jogo já começou, o Liverpool pressionando, a pressão muito forte, o City não estava encaixotado, o City estava com medo, óbvio, que tem essa fase horrível que o Manchester tá passando, e o Liverpool não é bobo nem nada, foi lá e aproveitou e tentou matar o jogo logo nos minutos iniciais. E era pra ter matado o jogo, se não fosse a falta de pontaria, né? Só o Van Dijk teve 2 chances, mas eu não culpo muito o Van Dijk, porque, pô, ele é zagueiro. Uma foi uma cabeçada linda na trave e outra passou isso aqui do gol, ele tinha chance. E daí no segundo tempo, o Van Dijk ainda teve mais uma chance, que passou também muito perto, ou seja, o Van Dijk poderia ter marcado um hat-trick se ele tivesse com a mira um pouquinho mais em dia. E, cara, já vou aproveitar e falar do Van Dijk, cara, porque o que esse cara joga de bola é um absurdo, esse zagueiro. Além do cara fazer gol, pô, ele quase fez 3 ontem. Ele ganhou todas do Haaland, o Haaland tá literalmente no bolso. O atacante norueguês sempre teve muita dificuldade contra o Liverpool, principalmente por causa do Van Dijk. Eu vejo muita gente subestimando o Van Dijk, falando que ele não é tudo isso, mas, cara, ele é tudo isso e muito mais. Se você parar pra ver um pouquinho o jogo do Liverpool, em vez de ficar acreditando em crendices na internet, falar que ele não dá bote, não sei o que, cara, você tem que ver o futebol pra comentar um pouquinho, cara, porque o Van Dijk é muito bom. Antes do Van Dijk chegar lá, em 2018, o Liverpool tinha um problema muito grande na zaga, ele simplesmente resolveu. Teve aquela lesão muito séria e ele voltou no mesmo nível. Quem falar que ele voltou mal, cara, não viu um jogo dele, porque ele é um zagueiro monumental, ganhou todas ontem, quase entregou um gol pro City no finalzinho, quase entregou, mas o Keller tava lá, mas enfim, não apaga o que ele fez, foi uma partida monumental do nosso capitão, e que é um dos 3 que precisa resolver o contrato logo, né? Van Dijk, Arnold e Salah. O Liverpool conseguiu deixar os 3 mais importantes, os 3 extra-classes do clube, com o contrato encerrando ao mesmo tempo, um erro grotesco, porém tem que resolver o mais rápido possível. Enfim, primeira menção honrosa do vídeo é para o capitão
Virgil van Dijk, que jogou muita bola e tomara que se renove. Quem me conhece sabe que ele é meu jogador preferido, sim, tem um Salah, mas o Van Dijk tem um espaço especial aqui no meu coração. Ele é fera demais. Tá bom, agora falando do jogo, né, em si, eu falei, né, que o Liverpool perdeu muita chance, foi uma avalanche como eu posso falar? Foi uma avalanche do Liverpool pra cima do Manchester City e conseguiu abrir o placar até cedo. Apesar de perder vários gols, abriu o placar cedo aos 12 minutos. Lindo passe do Arnold, que meu amigo, o Arnold voltou de lesão, deu um passe espetacular pro Salah. Salah dominou com toda a calma, viu um passe também que ninguém... Só o Salah viria, ele conseguiu achar um passe sensacional que o Gakpo tava entrando livre, sem o goleiro fazendo assim 1-0 livre pro Gakpo, que tá vivendo uma fase espetacular. Desde que o Arnold chegou, o Gakpo é outro jogador, passou a jogar de ponta esquerda, não de centroavante, onde o Klopp gostava de deixar ele, né? Porém, o Gakpo não gostava, então agora de ponta esquerda ele tá jogando o fino da bola, cara, não tenho o que reclamar. Isso, os holandeses estão jogando muito, né? O Van Dijk na zaga, o Gravenberch, outra partida monumental do volante, que é outro jogador também depois que o Arnold chegou, e o Gakpo, mais uma vez, sendo decisivo. Marcou contra o Real Madrid e dessa vez também marcou contra o Manchester City. E eu tava falando do goleiro, né? Você vê que o City tá numa crise sem precedentes, nunca antes disso, quando o Ederson tá no banco por escolha técnica. O Ederson não sentiu, não aconteceu nada. O Guardiola meteu o Ortega num jogo tão importante em Anfield contra o Liverpool e botou o Ederson no banco, né? Cara, óbvio que tem muito a ver com causa dos 3 gols, né? Eu acho que ele falhou nos 3 gols contra o Feyenoord, a fase não tá tão boa. Daí botou o Ortega. O Ortega meio que cometeu um pênalti, né? Então não podemos dizer que ele aproveitou tão bem a chance. Mas enfim, né? Vamos ver como que vai ser o próximo jogo do City. Se vai o Ortega ou o Ederson. Mas a fase não tá nada legal lá no lado azul de Manchester. Aí depois o jogo seguiu com uma pressão também forte do Liverpool. O Liverpool deixou de ter muitas chances, igual tava tendo ali nos minutos iniciais, né? Até o gol. Acho que basicamente. Aí depois o Liverpool foi mais controlando, não deixando... Qual que era o esquema do Liverpool? Ele tentou fazer o gol cedo e depois não deixou o City respirar para o City não ter chance. Tanto é que só chutou os 40 minutos. Então o primeiro tempo foi assim, 1-0 o Liverpool, ficou barato porque na avalanche inicial ali o Liverpool teve muita chance e merecia sair com um placar mais generoso. E 1-0 o City aos poucos ia sobrevivendo. E gente, lembrando, é o City, tá 6 jogos sem vencer, né? 7 agora com o de ontem, mas é o City. A qualquer momento ele podia fazer um gol. O Liverpool tem muito desse, né? De martelar, fazer um gol, aí vai lá na primeira chance do adversário, leva o gol de empate. E óbvio que dava um medo, né? Porque o City é o City. Tanto é que esse medo só aumentou na segunda etapa, porque o Manchester City do Pep Guardiola, óbvio que ele não ia deixar as coisas como tava e voltou bem melhor pra partida, conseguiu controlar um pouco mais, conseguiu dar uma respirada, conseguiu chegar mais ao ataque. O Liverpool realmente deu uma recuada ali, né? E viu o Manchester City com um certo perigo já. Mas o futebol é maravilhoso por causa disso. Justamente no período que o City estava melhor, foi o Liverpool que teve a chance de matar o jogo. Bobeada na saída de bola do City, a bola sobrou livre pro Salah, tipo cara a cara, gol que o Salah nunca perderia. Ele e o Ortega, porém foi lá e chutou no alto do gol. Ali eu quis matar o Salah porque não é gol que se perca. O Salah já perdeu a oportunidade contra o Real Madrid quarta-feira de matar o jogo quando ele perdeu o pênalti. Daí eu falei, putz, Salah errou e o City tava aumentando, o City tava gostando da partida, tava muito na cara que alguma hora o City ia conseguir fazer o gol. Eu tava com esse medo, né? Então eu fiquei bem bravo com o Salah, mas pô, é impossível. É muito difícil, é impossível você ficar bravo com o Salah, porque logo depois ele mataria a partida. Mas antes vamos falar, né? O City melhorou bem depois das substituições que o Guardiola fez, ele colocou 2 pontas de verdade, o Doku e o Savinho. Ele começou o jogo com o Matheus Nunes em uma das pontas, o outro era... Pô, o outro eu não vou lembrar, mas enfim, daí tirou os 2, aí botou os 2 pontas de verdade, o De Bruyne também entrou na partida, e o City começou a ser muito perigoso. Perigoso assim... Exercer uma pressão, porque chance clara mesmo não teve, só foi o De Bruyne lá no finalzinho que o Van Dijk entregou, como eu falei no início do vídeo. Mas daí tava meio aquele clima, sabe? O estádio ficou tenso, eu fiquei tenso aqui no sofá, imagina lá no estádio, que parecia que a qualquer momento o City ia acertar o pé, ia acertar o gol e ia marcar. Mas, para nossa sorte, para a sorte do Liverpool, isso não aconteceu. O que aconteceu foi o Liverpool matar a partida, né? Porque aos 78 minutos, vacilo de novo do Manchester City. Se eu não me engano, foi o Akanji que recuou a bola errado por Ortega, o Luis Dias estava esperto. Pegou a bola antes, daí o Ortega todo sabanado saindo do gol, derrubou o colombiano, pênalti para o Liverpool. Que o Salah foi pra cobrança, né? Pra tentar se redimir do pênalti perdido contra o Real Madrid. Dessa vez,
O Salah até ficou batendo embaixadinha antes de bater o pênalti, ele era apenas um cara tranquilo, né? E não bateu um pênalti decisivo, mas enfim. O Salah foi lá, bateu no canto cruzado, sem chance pro Ortega, foi um lindo gol de pênalti. De novo ele fez aquela comemoração. E cara, por isso que eu falo que não dá pra ficar bravo com o Salah, mano, porque o cara perdeu aquela chance? Perdeu, mas o cara deu uma assistência de gênio e matou o jogo. Como que você vai ficar bravo com o Salah, né? E mais uma vez, né, o Salah agora, pô, ele não cansa de bater recordes. Agora, em 13 jogos, ele tem simplesmente 11 gols e 7 assistências. Ou seja, são 18 participações em gols em apenas 3 jogos. 3 jogos. Em apenas 13 jogos. Ele é o líder disparado nesse quesito. Tá um gol do Haaland na artilharia. Deve passar se o norueguês continuar nessa fase. E se o Salah continuar na fase dele. Ou seja, é impossível ficar bravo com o Mohamed Salah. Então sim, FSG, ele merece um contrato e deem logo um contrato pra ele. Se ele pedir o que ele quiser, ele merece receber o que ele quiser, vocês têm que dar pra ele. Mas não esqueça do Arnold e do Van Dijk também, que é importante. Enfim. Aí depois, o Liverpool ainda teve algumas chances, né, pra aumentar o placar com o Luiz Dias, saiu cara a cara. Como eu falei, o Van Dijk entregou lá pro De Bruyne, mas o Kelleher, de novo, outra partida muito segura do Kelleher. Realmente o Liverpool, pra nossa sorte, não tá sentindo a ausência do Alisson, né? O Kelleher tá dando conta do recado. Eu fico triste porque o Kelleher provavelmente vai sair, né, no final da temporada. Porque pro azar dele tem um Alisson. Então é difícil ele bancar o Alisson e ainda o Liverpool foi lá e contratou o Marmadashvili, né, que é o goleiro georgiano. Então, eu fico triste por gostar do Liverpool, mas eu entendo ele querer ser titular de algum time porque ele realmente é muito bom em mais uma partida muito segura do nosso goleiro irlandês. Então é isso, né, o Liverpool finalizou 2-0, mais uma vitória do Arne Slot, agora pra cima do Pep Guardiola, inclusive teve um momento lá, meio humorado, né, que a torcida do Liverpool cantou pro Guardiola, né, que ironia, né, que ele seria demitido amanhã, daí o Guardiola fez 6, assim, né, eu tenho 6 Premier Leagues, enfim, zoação do futebol faz parte, o Liverpool provocou, o Guardiola rebateu, tá certo, e vida que segue, né. Com essa vitória agora, o Liverpool chega a 34 pontos no campeonato. O que isso quer dizer? Que ele fica a 9 pontos de diferença tanto para o Arsenal como para o Chelsea. Ambos têm 25. E simplesmente abre 11 pontos de vantagem para o Manchester City, que tem 23 pontos fora do G4. Sim, o G4 é Liverpool, Arsenal, Chelsea e o Brighton. O Manchester City atualmente está na 5ª colocação, ou seja, ficar 7 partidas sem vencer realmente te cobra um preço. E o City, se o campeonato acabasse hoje, ele não estaria nem indo para a Champions League, cara. Que crise, hein, do Manchester City. Que crise, hein. A próxima... E piorar, né? Agora que eu vi, a próxima partida do City é simplesmente contra o Nottingham Forest. Não é uma partida nada fácil. Sei não, hein. Talvez... Se não ficar esperto, essa crise aumente um pouco. Já o Liverpool, a próxima partida vai pegar o... Quem que é mesmo? Que eu esqueci. O Newcastle fora de casa. Partida enjoada também. Bem enjoada nesse sábado. E depois pega simplesmente o Everton. Eu tava vendo uma aspas, né, do Arne Slot, que me preocupa, e realmente tem que olhar com carinho, porque o Konaté machucou, né, como a gente sabe, né, lá com o lance do Endrick, o Bradley também sentiu, ou seja, ontem a zaga foi Van Dijk e Joe Gomes. O Joe Gomes não comprometeu em nada, foi o perfeito, lembrou muito a zaga de 19-20, né, que a gente foi campeão, onde a dupla era o Virgil e o Joe Gomes. Porém, cara, o Arne Slot falou alguma coisa assim, na lata. A gente tem 5 jogadores para 4 posições na defesa em um mês de dezembro, que a gente sabe que é muito desgastante no calendário do futebol inglês. É o mês que mais exige dos clubes, que tem mais jogos, e você ir com um plantel tão baixo de jogadores é realmente perigoso, é pedir para dar ruim. Torçamos para que não, né? Ontem também teve a volta do Elliott aos gramados. O Szoboszlai também ontem foi muito bem, ajudou muito na pressão, né? Ele bancou o Curtis Jones, eu achei que o Jones ia ser titular depois da partidaça no Real Madrid, porém foi o Szoboszlai. Darwin Núñez também, quando entrou, deu uma rejuvenescida, deu uma energizada no ataque para fazer a pressão no City. Enfim, ontem realmente, assim, não tenho o que falar muito mal dos jogadores. É aproveitar essa fase que o Liverpool tá voando. Em 20 partidas na temporada, o Liverpool ganhou 18, empatou contra o Arsenal e perdeu contra o Nottingham Forest, mas o resto é só alegria. E pro City fica o alerta, né, cara? Tem que
recuperar o quanto antes, senão a situação vai ficar irreversível, tanto na Premier League como na Champions League. Vamos ver os próximos capítulos desse episódio. Mas o que eu sei é que o Arne Slot é muito bom e já botou tanto Ancelotti como Pep Guardiola no seu bolso. Mas enfim, brincadeiras à parte, comenta aí o que você achou dessa partida, quais foram suas impressões, e se você ficou até aqui, deixa seu like se gostou do vídeo, se inscreva se quiser receber mais conteúdo, ative o sininho e também... É isso, né? É isso que são os recados. Compartilhe, escreva. É isso. Então aí ficamos até o próximo vídeo. Eu queria trazer vídeo da final da Libertadores, do jogo do Corinthians, porém, não deu tempo. O jogo do Corinthians eu não consegui assistir tão precisamente, estava fora de casa. Então o jogo que eu realmente assisti foi o do Liverpool. Óbvio, assisti a final da Libertadores, mas não deu tempo de trazer aqui. Então vou ficar devendo esses vídeos, mas eu espero trazer muito mais ainda. É isso, falou e até a próxima. Tchau.